Bom dia, nós somos da equipe 3. Os integrantes da minha equipe são eu, Douglas, Ana Flávia, Ana Carolina, Ana Luísa, Renan e Nicolas. Nosso tema é sobre energia eólica. A energia eólica tem sido aproveitada desde a antiguidade para mover os barcos impulsionados por velas ou fazer funcionar a engrenagem de moinhos, ao mover suas pás. Nos moinhos de vento, a energia eólica era transformada em energia mecânica, utilizada na moagem de grãos ou para bombear água. Os moinhos foram usados de fabricação de farinhas e ainda para drenar canais, sobretudo nos Países Baixos. Em junho de 1887, James Blyth, um engenheiro escocês, construiu uma turbina com pás de tecido no jardim e aproveitou a eletricidade produzida para carregar acumuladores que usava para iluminar sua casa. A sua experiência daria origem, em 1891, a uma patente. No inverno de 1888, o inventor norte-americano Charles Francis Blyth produziu eletricidade através de um gerador alimentado com energia eólica. Na década de 1890, o inventor dinamarquês Paul Lacour construiu geradores eólicos para produzir eletricidade, que usavam para produzir hidrogênio e oxigênio, guardando uma mistura de dois gases para usar como combustível. Lacour foi o primeiro a descobrir que turbinas que girassem a uma velocidade maior com menos pás eram mais eficientes para produzir eletricidade. E em 1904 fundou a Sociedade dos Eletricistas Eólicos. Os primeiros moinhos de vento apareceram na Pérsia desde pelo menos o século IX, provavelmente desde o século VII. O uso de moinhos tornou-se comum no Oriente Médio e na Ásia Central, chegando mais tarde à China e à Índia. Por volta do ano 1000, os moinhos eram utilizados para bombear água do mar até as salinas na China e na Sicília, e a partir do século XI já são usados intensivamente na Europa Ocidental na moagem de farinha e na drenagem de terras alagadas para cultivo ou construção. Os primeiros europeus que vieram à América trouxeram a tecnologia consigo do velho continente. Em 1881, William Thomson propôs o uso da energia eólica na ausência de carvão. A energia eólica no Brasil surge a partir da necessidade de diversificação das fontes enérgicas do país, para que esses fiquem menos suscetíveis a crises no setor. Também gerem menos impactos ao meio ambiente. Todavia, alguns dados merecem destaque. Em 2003, o Brasil produzia somente 22 megawatts de eletricidade a partir das fontes eólicas, valor que aumentou para 602 megawatts em 2009 e aproximadamente 1 gigawatts em 2011. Recentemente, no ano de 2014, o país atingiu algo em torno de 5 gigawatts, com a expectativa de elevação para 13 gigawatts até 2018. Apesar de relevantes, esses números ainda são muito pequenos perante o potencial que o território nacional possui, que é calculado em aproximadamente 140 gigawatts. No caso do Brasil, um fator que tem que ser destacado sempre é a qualidade dos nossos ventos. A energia eólica em Santa Catarina, dos 457 complexos eólicos em funcionamento no Brasil, 2 ficam em Santa Catarina, em Água Doce e Bom Jardim da Serra, na Serra. Para o geógrafo Paulo Leal, o estado ainda pode ter mais complexos. O potencial instalado é muito baixo ainda. A energia eólica no Brasil. A exploração comercial da energia eólica no Brasil começou em 1992, quando foi instalado o primeiro aerogerador em Fernando de Noronha. A matriz atual conta com 268 usinas eólicas instaladas e coloca o país como líder do setor no mercado sul-americano. A produção diária média é de 2,9 megawatts médios, o suficiente para abastecer 13 milhões de pessoas. A energia eólica apresenta 3,5% da matriz enérgica brasileira. A meta do Ministério de Minas e Energia é chegar a 11% até 2023.
O município de Palmas, região sudoeste do Paraná, deve ser contemplado como a segunda usina eólica instalada em seu território. Trata-se de um complexo de geração eólica Palmas 2, com potencial total projetada de 200 megawatts, o suficiente para abastecer um município de 240 mil habitantes. Esse potencial é quase 80 vezes maior ao primeiro parque construído, de forma pioneira pela Copel. O Palmas 1, que entrou em operação em 1999, tem potencial de 2,5 megawatts e era até então o único parque eólico no sul do país. Hoje eu vou falar alguns tipos de sistemas eólicos, começando por sistemas isolados, que são sistemas que só se mantêm mais privados dos outros. Eles possuem uma característica de possuir uma bateria, que ao ventar elas são carregadas, e daí em estações do ano que não ventam tanto, o gerador continua emanando energia. Também temos os sistemas híbridos, que não muito diferente dos isolados. A única diferença é que são necessários vários geradores para carregar uma única bateria. Também temos os sistemas de injeção de rede, que diferente dos outros, eles emanam uma potência de energia muito menor que os geradores de alta tensão. Como funciona? A energia eólica ela é gerada com uma movimentação de grandes turbinas, conhecidas como aerogeradores, em formato de cataventos ou de moinhos. As turbinas são instaladas em regiões onde há ventos chamados predominantes. Seu funcionamento é basicamente feito pela transformação da energia cinética em energia mecânica ou energia elétrica. Para entender melhor, é preciso saber que o vento é o resultado decorrentes de conversão da atmosfera da Terra e que são impulsionados pela energia gerada pelo Sol. Ou seja, o vento é um tipo de energia solar, e quando não há sol, ele não existe. O movimento do ar, que conhecemos como vento, surge na superfície terrestre onde há solo e água. O calor do sol aquece mais rápido o solo do que a água. O ar aquecido, ele é mais leve, por isso ele sobe. À noite, o ar sobre a água é mais quente e é substituído pelo ar mais fresco do solo. E esse movimento gera energia cinética, que pode ser transformado em energia elétrica, a partir da movimentação da turbina. Os equipamentos têm duas limitações. Não funciona sem vento, obviamente, e o vento em excesso os danifica. Inédita no Brasil, a geração de energia eólica no mar começa a dar seus primeiros passos no país pelas mãos da Petrobras. O negócio promete ser tão bem sucedido quanto a geração eólica em terra, disse o diretor de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão da estatal, Nelson Silva. A licitação para a instalação de uma planta piloto na empresa no Rio Grande do Norte será feita ainda este ano, revelou o executivo, que aguarda o licenciamento do projeto no IBAMA para iniciar o processo. A ideia é instalar torres de geração eólica ou aerogeradores no Jardão do Setor, ao lado de plataformas em campos rasos no Nordeste, região brasileira com maior potencial para gerar energia a partir do vento. A vantagem no mar é que se espera um fator de capacidade maior do que em terra, explicou Silva. A previsão é que a planta piloto comece a funcionar em 2022. O fator de capacidade do Brasil, índice que mede o grau de aproveitamento dos aerogeradores para produzir energia eólica, é um dos maiores do mundo. Em janeiro, o complexo eólico no Ceará, de propriedade da Eixo Energia, teve média do fator de capacidade superior a 60%, antes 25% da média mundial. A vantagem da geração no mar, dizem especialistas, é que os aerogeradores ou turbinas eólicas podem ter capacidade maior do que os instalados em terra.
O Brasil começou a gerar energia eólica em 2005, pouco menos do que 30 megawatts. Em 2009, quando ocorreu o primeiro leilão do governo, incluindo a oferta de empreendimentos eólicos, o Brasil gerava 600 megawatts. Hoje, essa geração ultrapassa os 13.000 megawatts, e somente com os leilões já realizados deve atingir 17,8 mil megawatts em 2023. Atualmente, a geração eólica abastece 10% da população brasileira, ou 22 milhões de pessoas, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica. A média de capacidade dos aerogeradores do Brasil em terra gira em torno de 2 megawatts, mas no mar já tem máquina operando com 8 megawatts, informa o presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, Jean Prats, um dos primeiros defensores da inclusão de energia eólica como fonte de geração de energia no Brasil. Pelo fato de já ter um equipamento no campo, o IBAMA já possui estudo ambiental local, informou o órgão. Se o projeto se mostrar economicamente viável, a expectativa do diretor de Petrobras é que seja a primeira de uma série de unidades que irão comercializar energia elétrica no mercado brasileiro a partir da geração de energia eólica no mar. Para acelerar os investimentos, a estatal busca a parceria de empresas com experiência no segmento, como a francesa Total e a norueguesa Equinor. Vantagens: diminuição da dependência de combustíveis fósseis, redução da emissão de dióxido de carbono da atmosfera. É inesgotável, ótima rentabilidade de investimento. Em 6 meses, recupera a energia gasta com a instalação e manutenção e geração de emprego na região. Desvantagens da energia eólica: poluição visual, poluição sonora por perturbar a população do local, impactos sobre a fauna. Nem sempre a eletricidade sopra quando a energia é necessária no local. Meu nome é Ana Luísa e hoje vou falar um pouco sobre a economia na energia eólica, se ela atrapalha ou se ela não atrapalha. Bom, a economia ela atrapalha sim, mas a principal desvantagem hoje, segundo a executiva, não tem a ver com a geração dos ventos, mas sim com o humor dos investidores. O problema hoje está na macroeconomia e no crescimento econômico. Os investidores todos querem investir no Brasil, mas a economia não está crescendo, e não há demanda suficiente na contratação de energia. Os investimentos só voltarão quando a economia se recuperar, e a baixa expectativa do crescimento do país atrapalha, mas o câmbio desfavorável ao real não tem afetado a indústria eólica. Isso porque, nos últimos 6 anos, a produção nacional de equipamento tem crescido exponencialmente, reduzindo a exposição na moeda americana. Esse crescimento, visto na indústria eólica brasileira nos últimos anos, tem uma explicação: a redução do custo da tecnologia, segundo Elbia. Esse foi um fator decisivo para a expansão dessa fonte de geração de energia no país. Obrigado. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.